Bom dia a todos. Deixa eu ligar esse negócio aqui. Bom dia a todos. Agora deixa eu praticar esse negócio aqui. É um prazer, uma alegria estar de volta à Atlanta depois de alguns anos, não é? Que a gente não pôde comparecer a esse seminário para falar na manhã de hoje para vocês sobre o tema mediunidade e iluminação. E como a gente sempre a gente gosta de iniciar a nossa conversa trazendo algumas ideias que sensibilizem a nossa mente. Peço desculpas que no meu computador eu não consigo colocar os acentos ainda, então infelizmente o PowerPoint em português está sem acentuação. Mas então a gente começa trazendo essa frase de Francis Thompson, quando ele diz que por um poder imortal todas as coisas, perto ou distantes, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Nos falando inicialmente da conexão de todas as coisas no universo, do fato de que todos nós estamos conectados a todos e a todos. Sully Caldas Schubert, no seu livro Mentes Interconectadas, ela traz uma passagem de Carl Jung em um de seus livros chamado Memories, Dreams and Reflections. É um livro autobiográfico e nesse livro ele narra um encontro que ele tem com um chefe indiano chamado Biano. E nós encontramos o seguinte diálogo entre Jung e o chefe, quando ele diz assim: veja, dizia Biano, como os brancos têm um ar cruel, têm lábios finos, nariz em ponta, os rostos sulcados de rugas e deformados. Os olhos têm uma expressão fixa, estão sempre buscando algo. O que procuram? Os brancos sempre desejam alguma coisa, estão sempre inquietos e não conhecem o repouso. Nós não sabemos o que eles querem. Não os compreendemos e achamos que são loucos. Perguntei-lhe então por que pensava que todos os brancos eram loucos. Respondeu-me: eles dizem que pensam com suas cabeças. E Jung disse: mas naturalmente, com o que pensa você? Nós pensamos aqui, disse ele, indicando o coração. Então a nossa proposta na manhã de hoje é mostrar exatamente a conexão entre o pensamento e entre o sentimento. Mostrando que, na verdade, por trás de todo pensamento existe um sentimento que vai determinar a qualidade, o teor daquilo que a gente pensa e também vai ser a base do processo mediúnico. Então vamos começar do início, começando por Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele nos lembra que a faculdade mediúnica ela é inerente ao homem, e também em O Livro dos Espíritos, os espíritos nos dizem que eles influenciam os nossos atos, as nossas ações, mais do que pensamos, e na verdade são eles que nos dirigem. Essas duas passagens, para quem está dentro do Espiritismo, são passagens que a gente ouve com alguma frequência, são passagens bem conhecidas da codificação. No entanto, muitos de nós não parou para pensar ainda nas implicações destas verdades no nosso dia a dia. Até porque nós vivemos, apesar de termos consciência da nossa imortalidade, ainda como espíritos mortais. Então vamos tentar entender quais são as implicações de sermos todos médiuns na nossa vida diária. Começando com a ideia de que médium é aquele que é um intermediário, não é? Intermediário entre mentes. Então aquele que é capaz de absorver a ideia de uma mente alheia e transmitir essa ideia para uma terceira pessoa. E quando nós falamos de faculdade mediúnica, aí é uma variedade de graus em que essa faculdade vai se expressar, tanto dos fenômenos mais simples, os fenômenos intuitivos, até o que a gente chama a incorporação completa. E em qualquer desses graus de faculdade mediúnica,
As influenciações poderão ser negativas ou positivas. Podemos estar escutando a voz do nosso anjo da guarda ou do nosso obsessor, não é assim? Então, e isso vai acontecer na incorporação. Podemos estar dando passividade a um espírito perturbado, podemos estar dando passividade também a um mentor da casa. Ou seja, ela pode se apresentar de um lado ou de outro. Mas hoje a gente vai focar na intuição. Não é o nosso objetivo falar da mediunidade em geral, mas focar na intuição, porque dizem os espíritos que a intuição é a mediunidade do futuro. É um senso a mais que nós temos, que acontece para a maioria de nós de forma inconsciente. Nós não sabemos detectar o que é nosso, o que não é nosso, mas estamos sempre sob a influência dos espíritos, não é? Então seria interessante, nesse momento em que nós entramos num novo momento da Terra, um momento de transição, é um momento de consciência, é um momento de autoconhecimento. Então, termos consciência do que sentimos, do que pensamos, com quem conectamos e dos processos intuitivos e como eles podem ser processos que nos ajudem na nossa vida diária se nós entendermos como é que eles funcionam em nós. No livro dos médiuns, então, dentro da definição de intuição, a gente encontra lá que é a atuação do espírito sobre a alma com a qual se identifica. Aí já começa uma dica importante, com a qual se identifica, e a gente vai falar muito sobre a identificação. A recepção do pensamento livre do espírito. Então, o espírito sopra, digamos assim, aos nossos ouvidos uma ideia e a gente capta aquela ideia. Para a gente ter uma visão global do que a gente vai estar conversando aqui na manhã de hoje, nós vamos olhar a mente, onde todos os processos, né, o corpo mental que nos fala André Luiz, onde os pensamentos são formados, como a fonte dos pensamentos. Nós vamos perceber que os sentimentos vão ser aqueles que vão dar cor aos nossos pensamentos. Os pensamentos, uma vez formados pelo nosso campo mental, são neutros. Eles não têm qualidade nenhuma. Agora, o sentimento vai dar, então, a esse pensamento uma cor, um peso específico, uma qualidade, vai dar um tom. E esse pensamento, aliado a esse sentimento, vai ter um impacto, primeiro na gente, no nosso próprio corpo físico. Isso é uma palestra em si, a gente vai passar rapidamente sobre isso. E mais importante do que isso, o nosso pensamento, ele vai se exteriorizar de nós mesmos e vai criar a nossa identidade espiritual ou identidade psíquica. Esse pensamento também vai se projetar para fora de nós e vai encontrar outras identidades, outros pensamentos similares aos nossos, com as quais ele vai se conjugar e vai finalmente retornar a nós. Eu vou falar tudo isso outra vez. Então vamos lá. Do início, vamos começar pela mente. Então a mente, como nós falamos, né, isso está em André Luiz, permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Também, se nós já estamos na casa espírita há algum tempo, a gente sabe que o nosso pensamento, ele não é uma coisa abstrata, ele é uma criatura, digamos assim, ele é concreto. Os espíritos nos falam, André Luiz nos fala de uma matéria que existe em outros níveis vibratórios. Inclusive elementos, tabelas periódicas, como as que nós conhecemos e estudamos, que existem em outros níveis vibratórios. Então, quando nós pensamos, quando o espírito quer, tem um desejo, tem uma vontade, o que ele faz através desse desejo inicial é a mobilização desse elemento, dessa matéria em um outro nível vibratório, e ele vai aglutinar essa matéria. Ele vai compor, ele vai fazer construções mentais mobilizando essa matéria ainda invisível para os nossos olhos. E como nós falamos, por trás dessa vontade inicial vai ter sempre um sentimento.
Então, quando a gente olha o livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, lá a gente aprende. A partícula pensamento, embora viva e poderosa na composição que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. E em domínios da mediunidade, ele continua dizendo, campo da mente, observando um grupo mediúnico, os mentores espirituais dizem que o campo da mente oferecia largas ensanchas ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada, com características e pesos próprios, adensando a alma ou sutilizando-a, além de lhe definirem as qualidades magnéticas. Então, de novo, nós pensamos, por trás desse pensamento existe um sentimento, não é? E esse sentimento e esse pensamento, olha só, ele tem um peso específico, ele vai ter um peso próprio. Ele vai se refletir, como nós dissemos, primeiro dentro de nós. Isso é fácil da gente entender. Se nós estamos, por exemplo, com pensamentos de tristeza, se nós estamos em um momento deprimido, muitas vezes a gente não consegue nem se levantar da cama, não é? É um peso emocional. É um peso que se transforma num peso físico, mas é também um peso energético. Ou seja, espiritualmente, sentimentos, por exemplo, de desesperança, não é? De tristeza, de revolta, angústia, todos esses sentimentos negativos, eles criam uma carga. E a gente sente, a gente fala assim, eu estou tão pesado. Literalmente você está pesado. Não ganhou peso material, mas ganhou peso energético, não é? Então, quando nós pensamos o pensamento, e eu gosto de ir, voltar para ficar bem gravado para a gente. Então, o pensamento, primeiramente, é criado pela casa mental, no perispírito. Esse pensamento vai afetar o nosso corpo físico, porque a gente sabe que o perispírito tem ligações com o corpo físico. Quem lê mecanismos da mediunidade vai aprender, por exemplo, que no nosso sistema nervoso central há determinadas substâncias que são substâncias receptoras dessa mensagem espiritual. Então, a mensagem que começou lá no espírito, no desejo do espírito, na vontade do espírito, foi criada, mobilizou a matéria num outro nível de densidade. Essa informação, essa mensagem, ela vai ser agora transmitida pelo corpo físico, através do sistema nervoso central, através das células físicas, principalmente no citoplasma, nas mitocôndrias, né? Vão receber essa informação e vão processar no corpo físico. Então veja bem, se nós saímos daqui e saímos à noite e vemos uma pessoa que nós temos medo por qualquer razão. Então a gente saiu, a gente olhou uma pessoa, a gente teve um pensamento, a gente se sentiu em perigo. Por trás desse pensamento, dessa análise dessa situação que diz que aquela pessoa pode te machucar, vem um sentimento. O sentimento é de medo. Então o que acontece? Essa mensagem que começou lá no espírito, que percebeu a situação de perigo, aliada a um sentimento que é o sentimento de medo, é passado para o nosso corpo físico. E ele vai reagir. O coração vai bater rápido, porque é necessário que o sangue chegue mais rapidamente às células do corpo físico para você poder correr. Sair correndo, não é verdade? Então, dessa mesma forma que eu estou dando esse exemplo, dessa situação de perigo, o nosso corpo físico, a cada minuto, está também respondendo à qualidade dos pensamentos que nós estamos emitindo. Cada célula, dentro do trilhão de células que a gente tem, vai responder à qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento. E depois de viajar dentro de nós mesmos, então nós vamos projetar esse pensamento para fora de nós mesmos.
E nessa projeção nós vamos criar a nossa identidade psíquica. Aqui nos Estados Unidos, nem todo mundo tem identidade válida, mas não se preocupem, porque no plano espiritual não tem esse problema da ilegalidade. Somos todos legais, todos temos identidade. Sim, somos todos legais e temos todos identidade. Então vamos ver como como isso é colocado para a gente também ainda em André Luiz. Ele diz assim: e por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços de mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Então é interessante pensar que a mediunidade começa pela nossa própria identidade espiritual. Então, quando nós... Muito obrigada. Então, quando os espíritos nos olham, eles vão ver essa identidade espiritual nossa, essa identidade psíquica, que é o resultado da soma dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos se projetando para fora de nós. E assim eles nos identificam. Então aqui a gente olha um para o outro dentro da casa espírita e todo mundo é santo, não é? Mas para os espíritos, eles sabem bem quem nós somos, não é? A gente não consegue, não tem, esse é um dos problemas de desencarnar. A gente não consegue disfarçar quem nós somos. E através dessa identificação, então, começam as relações, através da lei da sintonia, da afinidade. Então, voltando àquele esquema inicial, nós falamos da mente, falamos do pensamento com o sentimento, afetando o corpo físico, criando a nossa identidade psíquica, e agora vamos olhar a questão da projeção do pensamento, da conexão com outras identidades semelhantes à nossa. Continuando então, ainda com André Luiz. A apresentação da própria aura realiza a seleção onde homens melhores atraem para si espíritos melhorados e homens rebeldes à lei cumpliciam-se com entidades similares. É a lei de afinidade. Então, se nós quisermos saber a qualidade das nossas companhias espirituais, basta saber o que andamos sentindo e pensando, né? Através da lei da afinidade. E uma vez que haja identificação, então eu olho para você, eu sinto a sua energia, uma energia parecida com a minha, eu gosto de você. Às vezes a gente encontra pessoas que a gente fala assim, nossa, parece que eu já te conheço há algum tempo, não é? São afinidades espirituais que muitas vezes, mesmo sem um conhecimento consciente, a gente percebe na energia, não é? São as afinidades, são a identificação. Mas uma vez que você identifica, aí começa um outro processo, que é um processo de associação, que é o que diz aqui. Onde há pensamentos, há correntes mentais, então a gente agora começa a projetar, e onde há correntes mentais existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Então agora a gente se identificou, começa um processo de associação de mentes e de influenciação de mente para mente. Então tudo isso está na base do fenômeno mediúnico, que a gente está tentando estabelecer para a gente entender como é que o mecanismo da intuição acontece nas nossas vidas. Então aqui entra um outro componente, né? Nós falamos da criação mental, afetando nós, criando a nossa aura psíquica, que é aquela terceira figura ali, e agora esse pensamento, então, é projetado para fora de nós, como uma corrente, como um fluxo energético. A corrente de partículas se exterioriza do espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se lhe evidenciem as faculdades de concentração e teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Então aqui a gente vai devagarinho acrescentando elementos a toda essa
equação. A gente pensa, mas às vezes está dirigindo e você tem um pensamento, você pensa assim, eu esqueci de fazer isso, ou eu tenho que fazer aquilo, né? Às 4 horas eu preciso ir ao banco, que seja. É um pensamento que vem e vai, né? Ele não persiste, ele não se mantém com você. Mas muitas vezes nós temos pensamentos, a nossa mente está em determinados alvos e o que mantém o fluxo energético é isso, é a concentração, o quanto a gente se concentra naquele pensamento, enquanto aquele pensamento persiste dentro de nós. Então, não sei se vocês já se sentiram obsidiados pelos próprios pensamentos. Não é? É a auto-obsessão, não é? Então, você não consegue se livrar daquele pensamento, ele fica com você. E aí você pensa que a gente começa a entender que nessa persistência e que nesse foco que a gente coloca no pensamento, nós estamos nutrindo, nós estamos mantendo esse fluxo energético e as associações. Eletricidade comum ou mentalismo, tanto num como no outro caso, o fenômeno está ligado à conjugação de ondas, enquanto perdura a sustentação do fluxo energético. Então aqui mais um pedacinho de informação. Gente, pensar é muito perigoso. Vocês estão percebendo? É um negócio sério. Por quê? Ok, nós projetamos o nosso pensamento. Agora, esse pensamento, ele vai encontrar correntes similares, correntes iguais, correntes afins. E o que acontece? Essas correntes vão se conjugar, elas vão se somar e vão voltar para nós. Então, se nós pensamos tristeza, se nós pensamos revolta, nós estamos projetando no universo esse sentimento. Nós vamos encontrar almas afins que vão falar assim, o Marcelo hoje está muito revoltado. E eu estou me identificando com ele. Isso nunca acontece, tá? É só um exemplo. Então, o Marcelo está muito revoltado e eu também estou muito revoltada. Então, ao pensamento dele, se une o meu de espírito desencarnado e também de encarnado, porque a obsessão é um negócio coletivo, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, vai em todas as direções, não é? E esse pensamento, então, agora encontrou um outro pensamento parecido, ele vai voltar para mim. Se eu lancei 5, volta para mim 10. E aí eu fico mais deprimido ainda, não é? Então, muitas vezes, nós temos que prestar atenção naquilo que a gente está pensando, no que a gente está projetando. Porque se a nossa projeção, se o nosso sentimento é negativo e se nós estamos persistindo, aí é que está a questão. Porque, vejamos bem, nós somos todos humanos. Não é porque a gente é espírita que a gente não tem os nossos momentos de tristeza, até os nossos momentos de revolta, de inconformação, onde a gente questiona as coisas. Não deveria, mas tem, não é? O problema não é ter esses pensamentos, o problema é quando a gente tem, não percebe, não identifica e nutre. Como diz o meu companheiro Marcelo, cria ninho na cabeça, não é? Então, esse é o problema. Então, perceber a vigilância do que nós estamos pensando, para que, identificando o pensamento, a gente perceba o sentimento e trabalhe no sentimento para modificação do nosso teor vibratório. Todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que se nos fixe a ideia, direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, razão porque, automaticamente, estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados, que pensam como pensamos, tão mais estreitamente quanto mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos conjugando a atmosfera mental um dos outros, independentes de fatores espaciais. É um texto longo que está dizendo tudo que eu falei até agora e acrescentando mais um fator, de que nesse processo de conjugação mental e de sintonia de mente para mente não existe espaço. Principalmente quando há afetividade e intimidade. Então, uma mãe aqui
nos Estados Unidos que pense no seu filho no Brasil, não há distância para esse pensamento, não é? As mentes se conjugam apesar da distância. Então, a pessoa a mãe liga para o filho e o filho fala, estava pensando em você agora mesmo, não é? E estava mesmo. Então, é a conjugação que não tem fatores espaciais. Muito bem, então, essa foi a primeira parte, onde nós falamos da projeção, do meu pensamento. Mas nós também recebemos pensamentos, né? As pessoas também estão emitindo os pensamentos na nossa direção. E quando esses pensamentos são mandados para nós, está em André Luiz, em Domínios da Mediunidade, esses pensamentos, essa energia entra em nós através dos nossos poros. Vai se inclinar, digamos assim, nos chakras. Os chakras condensam essa energia em contato com os fios condutores do sistema nervoso central, os fios aferentes que levam a informação da periferia para o cérebro. Então, essa informação que foi captada pelo chakra, condensada, agora é transmitida para o nosso cérebro, onde ela será decodificada. Deu para entender? Deu, não é? Então, assim nós recebemos, nós incorporamos também a cada momento os pensamentos que nos são enviados. Aí vem uma questão, porque nós falávamos dos processos intuitivos. Então, estamos recebendo intuições positivas e negativas. Um dos grandes problemas é que nós não conseguimos identificar ainda o que é nosso e o que não é nosso. Mas se lermos André Luiz nos Domínios da Mediunidade, os mentores dizem para a gente que é fácil reconhecer. Porque nós, cada um de nós, tem uma linha de pensamentos, uma maneira específica, individual de pensar. Nós temos os nossos próprios valores, a nossa maneira de analisar a vida, que é nossa. E, muitas vezes, pensamentos diferentes da maneira como que nós pensamos entram no nosso campo mental. Mas porque nós não estamos acostumados à meditação, a fazer silêncio, para escutar o que é nosso, para entender a nossa própria alma, para entender os nossos próprios sentimentos, então fica tudo misturado, como num balaio de gatos, e a gente não reconhece o que é nosso e o que não é nosso. Então, dentro do processo do desenvolvimento da intuição, parte do desenvolvimento da intuição é aprender a escutar a nossa própria alma. E para isso, muitas vezes, é necessário que a gente faça silêncio. A gente pare de pensar um pouquinho e sinta. O que é um problema, porque muitas vezes sentir é intolerável, dói muito. Então a gente ocupa nossa mente com televisão, com trabalho, com coisas sociais, para que a gente não sinta tanto. Porque muitos de nós não têm ainda recursos emocionais para sentir. Mas é preciso começar a fazer esse exercício de pouquinho a pouquinho, de tal forma que a gente se conheça e consiga perceber o que é nosso e o que não é nosso. E aí o Hilário, companheiro de André Luiz, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele faz então a seguinte observação. Ele diz, agora percebo que podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade como nos dramas cotidianos. E a gente volta lá para o primeiro slide, um dos primeiros slides, quando os espíritos nos falam que eles nos influenciam, nossos atos, nossas ações, mais do que pensamos. Então vejamos bem, a todo momento nós estamos sob a influência dos espíritos, né? E vivemos um dia atrás do outro, sem a menor consciência disso. Essa é que é a verdade. A gente fala tanto disso dentro dos nossos grupos de estudo. Essa resposta do Livro dos Espíritos é uma das respostas mais conhecidas dentro do Espiritismo. Mas não muda em nada a nossa maneira de viver. Então, essa reflexão, o que a gente espera é que ajude nesse processo de conscientização, de vigilância, não é? É por isso que
também nos diz o mentor Aulus que a faculdade mediúnica é inerente ao homem como a faculdade de respirar. Então, da mesma forma que nós respiramos a cada minuto, nós pensamos, identificamos com o outro, temos associações, recebemos influências, mandamos influências também. Da mesma maneira em que nós respiramos. E por isso Jesus disse, orai e vigiai. Vigiar é o quê? Vigiar é a própria consciência de si mesmo. Vigiar é perceber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Isso é vigiar. É o autoconhecimento. Da onde vem esse sentimento? Por que eu preciso? Eu estou me sentindo com raiva. Mas a raiva é uma manifestação de superfície. Por trás da raiva, por baixo da camada da raiva, existem outras camadas. Então o processo de vigiar é assim, eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Porque eu estou me sentindo ofendido. Por que eu estou me sentindo ofendido? Não é? E aí a gente vai se perguntando o porquê. Nesse perguntar, a gente vai se conhecendo. E esse é o processo de vigilância. Vigiar a quem? Não é o outro. A gente está sempre vigiando o outro, não é? A gente sabe exatamente o que os outros estão fazendo, a gente vive apontando o dedo para os outros. Mas quando Jesus disse vigiai, não é para a gente ficar de olho aberto olhando para o que o outro está fazendo do nosso lado. É para, na verdade, fechar o olho físico e olhar para dentro. É esse tipo de vigilância que Jesus nos convoca. E orai, porque a gente precisa de muita oração, não é não? E aí Emmanuel tem essa passagem belíssima, já chegando aqui ao final da nossa meditação, onde ele diz que cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, e conforme os raios que lançamos, ergue-se o nosso domicílio espiritual na onda de pensamento que nossas almas se afeiçoam. Eu gosto muito disso, eu acho isso de uma poesia belíssima, porque aqui ele está falando do nosso domicílio espiritual. Então hoje a gente pergunta, onde você mora? Em Miami. Amanhã depois a gente vai perguntar, onde você mora? Eu moro na faixa vibratória tal, na companhia de tais espíritos. Não é? Porque como a gente viu, o nosso pensamento, ele tem um peso específico. Quando nós desencarnamos, o peso específico do nosso perispírito vai determinar as zonas vibratórias onde nós vamos viver. Porque quando estamos pesados, não levitamos. Essa é que é a verdade. Então é preciso fazer uma dieta espiritual. A gente que se preocupa tanto em perder peso físico, a dieta espiritual, dieta de pensamentos negativos, para que o nosso perispírito, para que quando a gente desencarne, o nosso perispírito esteja bem adornado, é a veste nupcial de que nos fala Jesus, não é? Iluminado. Então aqui, agora mais conscientes, a gente faz então um trabalho de iluminação. A consciência, a iluminação começa na consciência. A maioria das pessoas lá fora vive de uma forma completamente inconsciente. Nós agora temos consciência. Aí isso é uma coisa muito interessante, porque uma das coisas que muito se fala na tribuna espírita é de que estou pensando em inglês, estou pensando em português. Espera um minuto. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, não é? Muito se fala isso. Podemos plantar, semear. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas a notícia que eu tenho para vocês na manhã de hoje é de que quando nós entramos no processo de consciência e de iluminação, a semeadura não é mais livre. A semeadura só é livre para quem vive na inconsciência. Quando nós chegamos a um processo de consciência, a nossa semeadura tem que ser responsável, de acordo com aquilo que nós já sabemos. Então, meus queridos, a gente precisa pensar no que a gente pensa e no que a gente está construindo nas nossas vidas, não é? Porque já não podemos nos escorar nessa assertiva de que podemos semear aquilo que quisermos. Podíamos,
Já não podemos mais. Hoje nós temos uma consciência diferente. Então, com essa consciência, buscar o desenvolvimento da mediunidade, que não acontece, como muitos pensam, somente na mesa mediúnica, no trabalho mediúnico. Vejamos bem, você chega no seu trabalho e um companheiro, um colega de trabalho se aproxima de você num momento ruim, de crítica, de mau humor, te atacando. Naquele momento, você tem duas opções. Você tem um espírito do seu lado que vai dizer assim, walk away. E você tem um espírito do seu lado que vai dizer assim, não, como assim? Não deixa ele falar assim com você não. Não é? E aí, nesse momento, a sua mediunidade está funcionando. Que ideias, com qual espírito você vai se associar naquele momento? Isso é mediunidade. A percepção das possibilidades dos pensamentos diferentes e a escolha responsável que a gente passa a fazer. Então, o desenvolvimento da mediunidade passa não necessariamente pelo trabalho na mesa mediúnica, mas pelo entendimento dos processos, como nós procuramos trazer de forma simples na manhã de hoje, o processo do pensamento, os processos da intuição, buscar aprender com Kardec, com a doutrina espírita e buscar a santificação, a iluminação do sentimento com Jesus. Porque não adianta saber sem ter um coração puro, sem ter um coração leve, não é um coração amoroso. Para conseguir edificação espiritual superior, é preciso que a criatura se refugie na moradia dos princípios superiores, fixando-se com frequência nas zonas mais altas do ser. Quem diz isso é o nosso último slide, é um instrutor Calderado, também na obra de André Luiz, que também é uma frase que a gente gosta muito. Então, um convite final que fica para a gente na manhã de hoje, quando ele fala, não é? Muitas vezes, nós espíritas aspiramos esse plano espiritual superior, né? Lemos as obras e gostaríamos de estar em contato com essa espiritualidade amiga, esses espíritos mentores, não é? E o que será que é preciso nós fazermos? E está aí a instrução do mentor, né? Buscar fazer a edificação espiritual superior, se refugiar na moradia dos princípios superiores. Não é fácil, não é fácil. Mas com consciência e com esse trabalho de transformação íntima, a gente deve buscar. Apesar de tudo em nós pedir que nós caminhemos na Terra, estejamos na Terra e sejamos da Terra, é buscar olhar para o céu e buscar as referências superiores na nossa vida para que devagarinho a nossa casa psíquica seja uma casa que vá criar possibilidades de identificação com a espiritualidade superior. Era essa a mensagem da manhã de hoje. Muito obrigada, eu não tenho a menor ideia de quanto tempo eu falei.